Boa noite a todos. É sempre bom, né, retornar à minha casa, né? Eu falo porque eu sou trabalhador da casa de Eurípides, da Eurípides Bassanufo, lá em Anápolis. E é interessante, Kleber, na semana passada eu falei na comunidade espírita Eurípides Bassanufo. Hoje, no domingo, no meu centro espírita Eurípides Bassanufo. E aqui, e hoje, né? Então, o professor Eurípides dá trabalho para a gente, né? Então é importante isso, né? E a gente veio falar sobre que nós possamos entrar em sintonia com as forças espirituais que possa conduzir-nos nesse dia de hoje, né? Nós vamos falar sobre nossas inclinações. E é interessante porque a doutrina espírita veio e nos apresentou uma nova forma. Porque é bem interessante, se nós vamos falar, nos foi apresentado um Deus, através de Moisés, um Deus antropomorfo, um Deus humano com mais poderes, em que fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e depois ficou vaidoso com a sua obra. Jesus veio e nos apresentou um Deus, perfeição moral. E é interessante que Moisés, esse Deus antigo, nos apresentou um Deus vingativo, um Deus que você não fizesse o que ele mandasse, ou você era estipado para o inferno, ou então ele matava todas as criancinhas do Egito. E Jesus veio e nos apresentou um Deus Pai misericordioso. No nosso Velho Testamento, Moisés nos apresentou um Deus que era só para os judeus. Um Deus específico para os judeus. Jesus nos apresentou um Deus onde todos nós somos irmãos. Tanto que no Evangelho, ao nós vasculharmos no Evangelho, Jesus só elogiou a fé em 2 oportunidades, que é através do centurião de Cafarnaum e da mulher da Cananeia. E aí é interessante, o nosso Deus antigo, nós aprendemos, Moisés ensinou um Deus a gente ter medo de Deus. Enquanto Jesus veio, nos ensinou a amar a Deus. Enquanto o Deus antigo, o Deus apresentado por Moisés, é um Deus de vida terrena, Deus de guerra, Deus de conquista, Jesus vem, nos apresenta um Deus de vida espiritual. Então nos foi apresentado um Deus, Moisés, antigo, nos trouxe um Deus que tem a fé cega, faca molada. E Jesus vem, nos prescreve uma fé racional, né? Uma fé que não castiga, porque eu gosto de dizer, de falar, fé raciocinada não é prerrogativa da doutrina espírita. Como eu disse, a passagem do centurião de Cafarnaum, da mulher da Cananeia, é um exemplo sobre fé raciocinada. Né? Nós foi apresentarmos um Deus antigo, um Deus apenas talião. Jesus apresentou um Deus de misericórdia. E da mesma forma que nós temos um Deus que não foi apresentado por Moisés, em que pese todo o Velho Testamento, nós temos infinitos exemplos sobre a mediunidade, enquanto proíbe a conversa, o trato com os espíritos, Jesus vem, fala com os espíritos, cura, né, os doentes que estavam obsediados. Né? E aí a doutrina espírita, ela veio e rasgou esse véu. Porque depois do cristianismo, nós fomos afastando do Deus que Jesus nos apresentou. E voltamos para aquele Deus antigo, o Deus de rituais, o Deus de sacrifícios. Então a doutrina espírita, ela vem e rasga o véu e nos apresenta um Deus que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um Deus que é bom, soberano e justo. Um Deus que nos apresenta de que o Pai te ama infinitamente. Só que em vez de te condenar por toda a eternidade no inferno, como pai, quem é pai aqui sabe, chama assim, filho, tá bom, você errou, mas nós vamos te dar a oportunidade de recuperar. Aí vem a bênção da reencarnação. E Deus, nesse processo, porque o objetivo de hoje é falar sobre nossas inclinações. O objetivo de hoje, de nós falarmos, aí a gente vai observar que Deus usa o tempo. O tempo. Por isso que nós chamamos da primeira revelação, porque quando Moisés nos apresentou esse Deus, Yahvé,
É interessante porque introduziu a crença única em Deus. Porque nós, como seres espirituais que somos, nós sempre tivemos, é inato do ser humano, crer em Deus, o que é razoável, porque somos filhos de Deus, somos seres espirituais, então é natural. E aí é que nós interessamos, a primeira revelação, Jesus vem com o seu evangelho na segunda revelação, e a doutrina espírita é a terceira revelação. O Consolador prometido por Jesus, porque Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito da verdade. Algumas traduções da Bíblia falam Espírito de verdade. Então existe essa diferença, o Espírito da verdade. E aí nos foi apresentado esse Deus. E aí a gente entrava em dúvidas, porque falava, pô, se Deus me é pecado, né, se eu faço qualquer erro, eu vou para o inferno, porque eu pequei. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. E aí você questionava, mas eu já nasci com o pecado original, que trem é esse? Não é verdade? É o que questiona. Então é interessante a doutrina espírita. Os espíritos nos ensinaram através de um trabalho de um cientista que foi investigar fenômenos que aconteciam na França. Esse cientista, professor professor Rivail, membro da Academia de Arras, professor de várias atividades, discípulo de Pestalozzi, um dos responsáveis pelo sistema educacional da França. Esse homem foi investigar os espíritos, os fenômenos espíritas, mesa girante que acontecia, rodava. Ele foi investigar no olho cético, num processo, um método. Por isso que quando nós estudamos, vemos o livro dos Espíritos, e hoje nós vamos falar muito do livro dos Espíritos. Então nós olhamos, existe uma lógica, né, raciocínio, e os Espíritos foram nos esclarecendo. E para que ele não pudesse falar que não é minha obra, eu utilizei um codinome, Allan Kardec. Então, quando nós começamos, é importante que nós saibamos, até para que tenhamos essa fé raciocinada, de onde que vem a nossa doutrina, como que funcionou. Principalmente aqueles que têm aqui a primeira vez, que aí você vem, questão número tal, né? Aí a pessoa vem a primeira vez, aí pensa, mas o que esse povo está falando de pergunta, né? É interessante. E aí nós vamos entender, começamos para nós falarmos das nossas inclinações. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Primeiro ponto que os Espíritos nos ensinam. Kardec indaga na 129. Será Deus o criador do mal? Os Espíritos respondem. Deus não criou o mal. Ele estabelece leis e essas são sempre boas. Porque ele é soberanamente bom. Aquele que observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os Espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. Deus é perfeito. As leis de Deus não se conflitam. No decorrer da história, nós caminhamos para um lado, a ciência disse, eu sou a dona da verdade. Do outro lado vem a religião, eu sou a dona da verdade. E havia, entre aspas, um conflito, e hoje nós estamos vivendo, principalmente com o Consolador prometido por Jesus, voltando. Porque Deus é perfeito. Da mesma forma, ele estabeleceu suas leis, a lei da gravidade, a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha o princípio da reencarnação numa lei material. A lei de ação e reação, né? Os corpos. E aí nós vamos ter no plano espiritual a lei da adoração, a lei da destruição, lei da sociedade, até nós chegar à lei do trabalho, e aí nós temos a lei de justiça, amor e caridade. E começamos a entender que Deus estabeleceu as suas leis, aí fica mais fácil de compreendermos a nossa situação. E Kardec continua para que nós possamos entender as nossas inclinações, como nós somos. O que funciona? E os Espíritos vêm nos ensinar. Na questão 151. Conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena? Traduzindo para o goianês. Depois que eu vou, eu carrego.
Entendeu? Vamos traduzir para a forma simples. Depois que eu vou embora, eu carrego o que eu passei por aqui? Os Espíritos respondem: guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso vem satisfeita, vê os parentes e amigos e sente feliz com as lembranças deles. Recentemente teve uma pesquisa onde foi submetido, a pessoa estava com eletrocefalograma e foi mapeado o momento da morte dela. Ela teve morte e aí ela ficou 7 minutos o cérebro trabalhando. Já foi confirmada a morte. Então, o que acontece? A ciência comprovando isso. Então, nós carregamos, porque nós somos seres espirituais que têm um corpo e um corpo que não tem um corpo que tem espírito. E como a nossa essência é espiritual, nós carregamos. E aí, Kardec, isso não sou eu, não é o verso que está falando. Vamos lá, no Livro dos Espíritos, questão 110. Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si? Kardec está perguntando. Mas se nós somos espíritos, nós recebemos, se nós carregamos uma bagagem, e no menor quando a gente vem, a gente traz a bagagem, de forma bem simplória, então nós carregamos, os espíritos vêm. Sem a individualidade e sem consciência de si mesmo, seria como se não existisse. Aí Kardec continua. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionada? O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. Ele está traduzindo isso. Ele fala, olha, nós já estamos falando para vocês que vocês progridem. Então, nós carregamos a nossa essência. Na cada vinda, porque a vida é uma só, a vida é uma só. A cada vinda, cada oportunidade, nós carregamos. E nós não vamos falar de maldade. Há 80 anos atrás, nós estávamos pegando um monte de irmão tocando fogo dentro de um galpão, né? Nós estamos falando da Segunda Guerra. 80 anos. Na década de 30, antes da década de 30, era normal o de duelo. Nós não vamos muito longe. Então, é até interessante, quando a pessoa fala assim, eu queria saber o que era das vidas passadas. Para quê? Se você não tem coragem de colocar as conversas do Zap no grupo para todo mundo ver, imagina, há 400 anos. Né? Que era normal. Há 400 anos eu vivia na guerra, eu invadia uma vila, a gente invadia uma vila, e aí eu usava as mulheres, matava as crianças, pegava o espólio. Nós estamos falando há uma vida atrás, vamos colocar que nós temos 80 anos. Então é interessante que quando nós começamos a entender, por isso que eu falo, nós estamos progredindo. E os Espíritos nos ensinam, esse progresso não é estacionário, nós já estamos ensinando, não é só científico, mas também é moral. E nós carregamos, diga de passagem, obrigado, viu? Diga de passagem, nós estamos recebendo uma leva de espíritos, porque o progresso existe. Nós estamos em transição planetária. E essa transição planetária, gente, não é aluno que ensina, são professores. Professor Chico, professor Divaldo, professor Emmanuel, professor Joana de Andes, eles que nos ensinam. Porque se depender de nós não vamos progredir, não. Porque é isso. Nós estamos nessa transição. E aí é onde nós vamos entender a benevolência de Deus. Lá na questão 634, os Espíritos nos falam, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele, toma o mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Por que isso? A gente questiona, mas por que Deus não fez mais perfeito? Já não fez tudo igual ao anjo? E aí é onde os Espíritos nos explicam o porquê. É preciso que o Espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe união do Espírito e corpo. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem a noção do mal, onde Deus permite, porque Deus é bom, soberano e justo. E é interessante que nós falamos quando Deus é bom, soberano e justo.
Se nós vimos na primeira revelação, eu errei e me colocasse direto no inferno, Deus seria justo, soberano, mas não seria bom. E aí, se nós falamos, se Deus fala, ó, filho, você errou, vamos apagar tudo zerado. Né? Deus seria bom, soberano, mas não seria justo. E aí é onde nós começamos a compreender, aí onde vem nos apresentar esse Deus Espírito, esse Deus Amor, esse Deus que não nos condena, mas nos dá a oportunidade. Não é à toa que na questão 866, quando Kardec indaga qual o verdadeiro sentido da caridade, vírgula, como entendia Jesus, não como entendia o Dr. Ricardo Moll, o Instituto Moll, não como entendiam os cientistas. Acho que nós já falamos aqui uma vez sobre o efeito da caridade no organismo. Não como ele, como Jesus. E aí os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Porque não nos cabe julgar os erros, porque nós erramos. E aí nós entendemos essa nossa posição de que somos espíritos. E é interessante porque, como somos seres espirituais, que a única diferença é a faixa vibratória, a única diferença. E aí a gente interessa porque todo ser vivo tem carbono. Carbono, química orgânica. Todo ser vivo tem carbono. E é interessante, tudo é átomo. Então, quando nós falamos isso como seres espirituais, nós começamos a entender como nós somos e podemos. E como seres espirituais, nós emanamos, o nosso pensamento flui. E é o que chama que nós criamos uma psicosfera. Por isso que tem uma harmonização maravilhosa. Não é para ouvir música é ouvir casa. É para, igual a Ezra falou, a harmonização é para que nós possamos. E como ensina Jesus, não pega a sua candeia, coloca debaixo. A candeia de luz é para colocar aqui, aí eu transfiro a minha candeia de luz. Quando nós vemos, nós todos estamos iluminados. É assim. Então nós falamos dessa psicosfera, porque nós entendemos porque o objetivo de hoje, além de falar das más inclinações, como eu tenho que sair disso. Porque não adianta nós falarmos aqui só da coisa ruim. Falar da doença, para falar da doença a gente tem que dar o remédio, né? Esse que nós estamos aqui. E aí é interessante, vamos lá, Kardec na Revista Espírita, sobre a psicosfera, que os Espíritos nos ensinam. Devemos vencer as más inclinações, que para nós não fiquemos piores que os maus espíritos, pois são essas as inclinações que os atraem, como o podridão atrai as aves de rapina. Os Espíritos estão falando o seguinte, toma cuidado, você tem uma psicosfera, e o que você atrai vai ser bom ou ruim, depende do que você pensa. E esse progresso que nós tanto falamos, ele é devagar. Certa feita, eu não tenho o hábito de conversar, das reuniões mediúnicas não, a gente conversa, né? Trabalha muito. Mas eu falo de tirar dúvida, conversar com os mentores da casa. E teve um dia que eu estava de muita angústia. E aí, eu fui conversar com o mentor da casa e eu questionando, né? É normal. Gente, espírita sofre, tá? Tem problema. E aí eu conversei, lembro até hoje, ele falou assim para mim, calma, você não vai resolver tudo nessa vida. E tem coisa que é da vida passada que você tem que aguentar. Acabou. Eu já sabia, a gente sabe disso, a gente lê disso, mas nós não colocamos em prática. E aí, como nós entendemos, porque esse progresso que nós estamos falando, ele é de pouco em pouco. E é o que Emmanuel nos ensina. Emmanuel fala o seguinte, a espiga de grão em grão, a árvore milímetro por milímetro, o livro, são escritos página por página. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós tenhamos a consciência e sejamos indulgentes com os nossos erros. Que sejamos benevolentes para conosco também. E que nós perdoamos as nossas ofensas. Que nós possamos nos perdoar. Que somos
adolescentes, crianças aprendendo nessa vida. E aí, quando Emmanuel ensina isso, ensina que esse progresso é que nós possamos entender, nós temos más inclinações, sim, como eu disse, no nosso histórico, nós não vamos muito longe, nós fomos até 80 anos, né? Na Segunda Guerra, né? Nós não estamos mais, não vou nem falar mais, né? E aí a gente vai ver, e essa marcha do progresso, dessa força, como é que é? Nós estamos falando de más inclinações, nós vamos falar de marcha do progresso. Tudo bem, Alves, é difícil, poxa, eu tenho uma dificuldade. Rapaz, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um senso de agressividade que eu não dou conta. Minha paciência é zero. Né? Tem gente que é assim, é normal. Não, é comum. Nossa Senhora, eu não aguento. Né? E aí o que acontece? Quando nós começamos a entender o que é o sentido da caridade, que aí vai o esforço, vai o esforço, a dedicação, o raciocínio, porque às vezes eu penso, estou dirigindo, o motoqueiro foi lá, pá, no meu retrovisor, da hora que dá vontade de pisar e derrubar, né? Isso acontece. Quantas famílias foram estragadas, aquele momento, aquele impulso, a pessoa é do bem, e foi lá, pum, derrubou, matou, estragou a vida. E aí nós vamos entender que, como nós começamos a entender, por isso que eu falo da caridade, a caridade, conforme Divaldo Pereira Franco nos explica, que eu falo que é uma forma mais fácil para que nós possamos entender, no seu sentido do perdão. Perdoar é renunciar à vingança. Perdoar não é esquecer a ofensa, isso é Alzheimer, né? Perdoar perdoar não é, porque às vezes você vai ter que lembrar. Para não repetir de novo. Você levou o cano do sócio, você vai continuar com a sociedade? Mas o que é perdoar? É renunciar à vingança. Não seguir, não continuar. O processo obsessivo, ele ocorre justamente pela falta de perdão, pela vingança. Porque as nossas más inclinações deixou muita consequência e às vezes o irmão que está do outro lado quer retribuir de forma negativa. E aí nós falamos sobre o progresso. Kardec indaga na questão 799. Como eu disse, nós vamos falar muito hoje sobre o Livro dos Espíritos, tá? A força para progredir aurea o homem em si mesmo ou o progresso é fruto de um ensinamento? Kardec, olha só os Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo. Então nós podemos. Entendeu? Vamos na história do motoqueiro. O motoqueiro fala, ela dá vontade de você. O que você faz? Eu uso uma técnica para a gente praticar o perdão. É uma técnica fácil. Né? #fui. Então, se o cara fez não sei o que na ofensa, amigo, você vai levar. #fui. Não continua. Porque porque Deus é bom, soberano e justo. E nós vivemos para que nós possamos fazer as nossas reflexões do que eu estou passando hoje. Aí a gente fala, Elvésio, está difícil. Nossa Senhora, que é isso que eu estou passando? Mas que trem ruim. Aí nós entendemos que tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. E aí quando nós começamos a doutrina espírita, tudo é a causa, o que eu passo hoje é efeito da causa. Olha, se é efeito da causa, se eu mudar agora, eu vou ter um efeito diferente. E aí a doutrina espírita esclarece isso. E aí quando nós começamos a entender, então em vez de Deus me condenar, né, me jogar lá no inferno porque eu fui malzinho, né? E aí a gente entende a reencarnação. Que Deus, a reencarnação que dá a oportunidade de reparar. E aí como nós vamos? A caridade. Por isso que nós escutamos muito nas casas espíritas. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Se você não for benevolente para com todos e para consigo, não há salvação. Se você não for indulgente com os erros alheios e não for indulgente com os seus erros, não há salvação. Se você não perdoar as pessoas e não se perdoar, não há salvação. Tá bom. E o perdão é isso. Perdão é instrumento. Instrumento de evolução. Perdão é justamente renunciar à vingança. Como eu disse,
Você não dá sequência. É o hashtag fui. Fala. Não, tá bom. Hashtag fui. Não vou. Já a gente tem. E a gente vai aprendendo isso. E é um exercício. Então é possível. E a reencarnação nos traz. E Kardec indaga. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Kardec está perguntando, ó, vem cá, todo mundo que andou na linha, tá bom? Todo mundo que andou na linha, como é que tá? E os espíritos nos respondem, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Quem nunca aprendeu com a situação daqui? Eu falei hoje, conversando com um colega, aí eu falei, olha, o que é bom ou ruim depende do tempo. O que eu acho que foi bom para mim hoje, daqui uns 2 anos eu vejo que foi ruim. O que é ruim para mim hoje, às vezes na semana que vem foi bom. Então depende do tempo. Só isso. A gente só vai discutir isso se é bom ou ruim. E aí os espíritos continuam. Deus que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadiga e trabalho, consequentemente sem mérito. Porque Deus é bom, soberano e justo. Então cada um tem a sua forma. Cada um, vamos dizer, como Jesus nos ensina, cada um tem a sua cruz e pega a sua cruz e me segue. Porque, óbvio, Jesus é o nosso modelo e guia. Modelo, formato, guia. Pai, tá difícil? Quase que eu falo um palavrão. Pai, tá difícil. E aí como vai? Jesus, me ajuda? Meu mentor, me ajuda? E é interessante. Ajuda. E é interessante como ajuda. E aí nós vamos entender por quê. Né? E aí daqui a pouco nós vamos entender por que ajuda. Lembra da psicosfera que nós temos, nós irradiamos? Eu falo o seguinte, se nós somos como uma antena de televisão. Se eu estou sintonizado na Bandeirante, eu não vou pegar canal da Globo. Ponto. Se eu estou sintonizado na Globo, eu não vou pagar o canal da Bandeirante. Ponto. Somos essa antena. O que nós mandamos, nós recebemos na mesma faixa de frequência. É essa assim que funciona. Quando entendemos isso, nós começamos a trabalhar. Começamos a entender, poxa, então eu agora já sei. Então vamos com a prece de manhã. Né? Eu saí muito da área, eu gosto muito do palestrante Haroldo Dutra. E ele fala o seguinte, que a melhor forma de nós vencermos o obsessor, o espírito, né, que está acompanhando, né, ele fala o seguinte, que é pelo cansaço, pelo esgotamento. Quer ver? Vamos lá. Nós carregamos às vezes um irmão que nós não fomos só, nós chegamos até 80, nós só falamos 80 anos atrás, tá? Da Segunda Guerra. Nós não vamos nem mais para frente, né? Nem uns 300, 400 anos. Vamos ficar só dos 80 anos. E aí ele fizemos a maldade. Entendeu? E aí nós estamos carregando. E aí está o obsessor. Aí quem aqui sabe que parece que quando vai vir para cá na segunda-feira fica difícil, né? Acontece tudo. Eu mesmo vi uma dor no estômago, quase que eu não chego. Estômago quase passando mal. Agora eu estou zerado. Eu conversando, pedindo aqui para o doutor Ibe, doutor, pelo menos na hora da palestra, alivia, porque depois você pode voltar. Pode voltar, não tem problema não, sabe? Tá para ver, estava orando em prece aqui. Ainda mais com a... E aí a gente vai entender como é esgotamento. Você está lá, o obsessor, estou lá, foi coisa, está aqui te acompanhando, te induzindo, nós vamos entender, porque nós somos influenciados pelos espíritos a todo momento. E aí você está lá, aí você vem, levanta cedo, faz o quê? Uma prece. O cara fica assim, né? Uma precezinha, precisa ser de 5 minutos, que era de manhã. Aí você está em casa, você vai aqui a coisa, deixa eu ouvir em vez de ouvir, eu vou ouvir uma palestra. Aí o cara está lá, né? Aí de repente, você está aqui, eu não estou fazendo nada, deixa eu ir ali no centro espírita, ele vem te acompanhando. Vocês acham que não tem um monte de trabalhador aqui colhendo os irmãos? Ou vocês acham que é só vocês que estão aqui sentados, me escutando? E aí ele está lá acompanhando. Vem, irmão. Não quer não. E aí você vai, aí de repente você começa a fazer um santo remédio. Chama-se Evangelho no Lar. Aí ele
Pô, não, esse cara tá, nossa, vou ficar seguindo o verso, não, tá difícil, né? Aí você vem e começa a fazer o papel da caridade. Fala, não, dou conta não, vou embora. Ele vai embora. Você vai mudando de faixa. Você vai, mano, começa com oração e de repente você está à toa lá, vem no carro, deixa eu ouvir uma palestra aqui. E a gente vai aprendendo. Aí, essa é que vem a razão, nós começamos a fortalecer. E aí é interessante, porque como eu disse, nós somos influenciados pelos espíritos a todo momento. E essa é uma pergunta que eu gosto muito, e eu gosto da vírgula, sabe? Quando tem a tal da vírgula é bom. Kardec indaga. Influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Quer dizer, nós escutamos, o povo perturba nós? Perturba. E é interessante. Muito mais que imagineis. Vírgula. Pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. A tal da vírgula, ela dá quer dizer o seguinte, que muitas das coisas nós fazemos por influência. Mas quem faz somos nós. Né? E aí, para nós começarmos a entender, e aí Kardec esclarece já no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, todo aquele que sente num grau a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio. Kardec está falando o que a ciência tem comprovado, né? E, inclusive, alguns médios que foram estudados, eles verificaram que havia até alguns genes, né, no seu DNA diferente. Então, é biológico. Igual pessoas que têm uma visão melhor do que as outras, né? Tem gente que tem um olfato melhor do que as outras, né? Então, é um sentido. E que nós possamos trabalhar e desenvolver. E aí continua. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles que têm a faculdade mediúnica, se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que não depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Kardec está falando, olha, se você exercitar, se você praticar, você vai melhorar a sua mediunidade, porque todos somos. Então, quando nós mudamos as faixas, né, e aí a gente começa a entender. Vamos lá, continua. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverados que nos são sugeridos. Kardec está perguntando dos espíritos, né? O pensamento não nos são próprios, será que é meu pensamento ou que é dos espíritos? Porque é uma dúvida que nós temos. Fala assim, você está me falando que nós somos influenciados, mas eu penso, o que é o meu pensamento, o que é dos espíritos? Quer ver o que os espíritos nos ensinam? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura de vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Muitas das vezes há mistura. Então, onde nós decidimos? E aí, diga de passagem, essa mistura pode ser boa, pode ser ruim. Vai depender da nossa antena de televisão, qual o canal que eu sintonizo. É assim que funciona. E aí nós vamos entender a força da prece. Porque Kardec indaga, a prece precisa de ritual? Não. O que manda é o pensamento. Então, quando nós mudamos o pensamento, a questão começa a fluir. Começa a fluir. Então, é interessante que todos nós somos portadores dessa mediunidade. Mesmo tendo boas inclinações ou más inclinações. Todos nós. Aí nós vamos desenvolver. E aí nós, como o Chico fala, que a nossa casa, a parede da nossa casa absorve as vibrações. Por isso que nós, espíritas, temos que defender, explicar, divulgar o Evangelho. O Evangelho no lar. Coisa simples.
Eu falo que não pode passar 10 minutinhos. Lembra ali? Faz a prece inicial, põe o copo, pede o auxílio dos Espíritos, lê o Evangelho, faz uma prece de agradecimento. Ponto. E pode ser feito online, tá? Eu mesmo faço. Chamo meus meninos, minha mãe, cada um pega o telefone no Zap e funciona. É interessante, porque a minha mãe é alcoólatra, né? E ela começamos no Evangelho, está desde dezembro sem beber. Entendeu? Daquelas que caía. Interessante. Funciona. Sem forçar nada. Então começamos a entender. Mudamos através da prece, através da conduta, as más inclinações. Né? Então, às vezes, um cara que botou fogo em Bíblia, que queimava padre, que queimava mulheres, né? Arrogante, vira palestrante. Às vezes acontece. Então, às vezes, depois de tanto queimar, você segue, né? Você passa, Ismael passa lá nas regiões umbralinas e fala, ó, Deus, Cristo e caridade, vamos embora. E foi o quê? Vou ficar nesse tempo, vamos embora, aproveitar a oportunidade. Né? Tá lá no Evangelho, no livro, é um dos meus livros preferidos. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Em que permitiu, por exemplo, um homem, que é o único homem que teve a oportunidade de evitar o maior erro da humanidade. Né? O senador Plúbio Lentos, o homem que esteve direto com Jesus, que negou a oportunidade de ser um evangelista de Jesus. Depois de tanto passar, seguindo o amor, o caminho da minha amada, ele veio como Fabiano, depois de senador Plúbio, teve mais várias encarnações, teve a oportunidade do coração do Evangelho, veio como Fabiano de Cristo, e agora o nosso Emmanuel, que produziu mais de 400 obras sobre o Evangelho, cumpriu a sua missão, o seu trabalho, que negou há 2000 anos atrás. Deus é bom, soberano e justo. Deus sempre dá oportunidade. Sempre. Isso que nós começamos a entender. E aí, agora, continuando, essa nossa relação espiritual, essas influências. E aí é interessante, porque Kardec pergunta a respeito, né, das afeições, porque tem espírito que gosta mais de mim, que gosta mais dos outros. Traduzindo, gente, do goianês, a pergunta está mais chique, né? E aí Kardec pergunta, olha só, mais chique, os espíritos se afeiçoam pela preferência de certas pessoas? Quer saber o seguinte, tem espírito que gosta mais de mim ou do outro? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Gente, não é só o cara de bem, não. É o de suscetível de melhorar. Kardec ensina que o verdadeiro espírita é aquele que procura melhorar. Não é aquele que é melhor, não. Aquele que procura. Aquele que busca. E não o que é. Até porque se for, não estaria aqui, né? Estaria no outro nível. Então, continua os espíritos. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. E aí onde nós começamos com aquele caminho, lembra do processo? Começa a ver o livro, uma leitura edificante, às vezes se eu começo a assistir uma palestra, aí começo a vir no centro, aí eu vou ali ajudar, né? Montar a cesta, entregar a cesta, a gente começa mudando. As coisas, você vai ver a faixa vibratória. E nós vamos atraindo. Todos têm o seu espírito mentor. Todos, não só é um. Todos têm. E eles não afastam da gente. Até porque, como Divaldo Pereira Franco fala, se eles desistissem da gente, né, não era anjo da guarda, né? Era outra coisa. Então, eles estão conosco. Agora, nós afastamos dele. Quando eu o atraio, eu peço, eles vêm. Nós entendemos isso. Eles vêm, nos orientam, nos sugerem. E aí é onde nós vamos, porque independente das nossas inclinações, podemos ser a pior pessoa que for, independente das más inclinações. Poxa, mas é difícil, eu tenho uma vontade de matar alguém. Já escutei um cara disso.
eu tenho que segurar. Eu tenho uma vontade louca de matar alguém. Sério. Eu já escutei aqui. Divaldo Pereira Franco fala de um filho dele, né? De um dos filhos dele, que tinha essa vontade. E ele falou, toda vez que você tiver a vontade, você pensa em mim. Interessante. Ele fala. Aí foi progredindo, foi mudando, deixou de pensar, ele pensava no que o Divaldo falava, ele pensava, parou, cresceu, mudou. Muda. Nós mudamos. Pau que nasce torto, até a cinza é torta, é mentira. É mentira. Não acredita nisso. E aí Kardec fala, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Kardec está perguntando assim, olha, eu sou alcoólatra, eu gosto da canjimbrina, né? Eu gosto de brigar. Não gosto de brigar. E aí, como é que eu... Tem hora que eu posso arrastar. Como é que eu faço com isso? Né? Então eu tenho um estupim curto. Né? Eu não consigo perdoar. Aí o perdão a gente consegue. Hashtag fui. Né? O cara fez? Tá bom. Deixa o seu. Né? Hashtag fui. E aí os espíritos falam. Arrastamento? Sim. Nós somos arrastados. Irresistível? Não. Nós podemos resistir. Por que às vezes a gente não mata uma pessoa que está com raiva? Porque a gente sabe que vai ser condenado a pegar, né? Apesar do código falar até 30 anos, mas vai pegar uns 12 anos. Né? Por que às vezes eu estou com vontade de ter um carro novo, eu não vou lá e pego esse carro? Porque eu sei que vai ser crime. Né? Então é isso que nos segura. Entendeu? É isso que nos segura. E continua. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício com grandes virtudes, às vezes deparas. São os espíritos que tiveram a força de resistir, que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Nós somos influenciados. Existem espíritos bons que estão aqui para nos ajudar. Não está fácil eu sair do álcool? Me ajuda, pai. Vem e ajuda. Não, como é que eu faço, pai? Vem e ajuda. Ah, tem um suicida, ele está no inferno, né? O povo fala isso, né? Não, Nossa Senhora, tem a Ordem dos Cavaleiros de Maria, que vive resgatando, ela pediu para Jesus, deixa eu cuidar dos suicidas. Vão lá. André Luiz ficou 8 anos nas regiões umbralinas. Quem resgatou? Mãe. Ô, tal da mãe Deus é bem. Ô, tal da mãe é um coração. Mãe dele, com as preces. Ele despertou, olhou, vão resgatando. A todo momento, a gente tem que ter... Quando nós entendemos isso, começamos a trabalhar as nossas inclinações. É a fé raciocinada. Essa. Jesus, eu sei que você pode. Pode tudo. Mesmo eu sendo um centurião de Cafarnaum, mesmo eu sendo um inimigo do povo judeu, mas eu amo esse povo, construo sinagogas, né? Mas vai lá, ajuda o meu servo. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra que eu serei salvo, porque eu sou homem de autoridade. Se eu mando os meus soldados, vão. Se eu mando meu servo, vem. E o Senhor pode fazer isso. Sim, está lá na Bíblia, está lá em Lucas. Assim está lá, de forma resumida. Centurião de Cafarnaum. E Jesus fala, nem em todo Israel encontrei um homem com tamanha fé. Então, quando nós entendemos isso, as nossas más inclinações são tratadas. Né? E aí, continua. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Esforço. Kardec indagou isso para os espíritos. Os espíritos respondem, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Você vê que eles falam esforço bem pequeno. Não precisa esforçar muito, não. Só pedir ajuda. Nós estamos aqui. Esforços bem pequenos. E continua. O que lhes falta é a vontade. Oh, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, esforço bem pequeno. Não precisa muito. Tá?
Só querer. E aí vem a razão. Vamos citar o exemplo. Por que eu não derrubo o motoqueiro? Eu falo porque tem uma história. Haroldo Dutra fala de uma história de um médico que tinha 2 filhas que faziam faculdade de medicina. O cara enfrentou, ele deu acelerado de propósito, matou o motoqueiro. E aí ele fala, eu não estraguei a minha vida. Estraguei a vida das minhas 2 filhas, que faziam porque elas deixaram de fazer, por conta do momento. Aí vem o hashtag fui. O perdão. Entendeu? Fui, tá bom, deixa aí. E aí a gente vai entender, é o esforço. Pequeno. Basta que eu ia. E continua os espíritos. Não, na questão 845. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Vem cá. Vamos lá. Você estava lá queimando gente na Inquisição? Será que começa consigo mudar? Eu não aguento, eu gosto, e aí eu gosto de droga, porque droga não é ruim não, droga é bom, ruim é consequência, né? Então você não vê ninguém viciado em chute na boca, né? Já viu ninguém viciado em murro na cara? Ninguém é viciado, a pessoa vicia naquela sensação, né? Ele já está falando da hora, ele deixa eu ficar até 11 horas, por isso que eu estou olhando a hora, entendeu? E aí a gente vai aos obstáculos, aí quais são? Os espíritos falam, ensinando. As predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar, conforme seja mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-los às práticas de atos repressivos, no que será secundados pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Lembra da antena? Isso. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenham a vontade de resistir. E a gente começa, aí aonde nós vamos? Elvésio, como eu faço isso? É o que Kardec ensina na questão 919. Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Como? Os Espíritos respondem. Conhece-te a ti mesmo. Lembra da reflexão? Conhece a ti mesmo. Quando nós entendemos, a gente conhece as nossas posições, o que eu sou falho, o que eu preciso mudar, a gente consegue. Então, esse é o caminho. E a gente já finalizando, né, para a gente entender, o último eu queria finalizar com um poema de Albino Teixeira, né, psicografado por Carlos Bacelli, no livro Páginas da Fé, que eu queria deixar de vocês de presente. Se caístes, não desanima. Tenta de novo a caminhada. Se choras, não desespere. Tenta de novo ser feliz. Se sofres, não se rebele. Tenta de novo compreender. Se te ofende, não revides. Tenta de novo a perdoar. Se problemas antigos reaparecem, não te aflige. Tenta de novo resolvê-los. Se sente abandonado, não te perturbes. Tenta de novo um novo amigo. Se a ingratidão te fere, não descreia do bem. Tenta de novo semeá-lo. Se o fracasso surge, não te entregues. Tenta de novo e vencerá. Tenta de novo, ao teu lado, ombreando contigo, terá sempre Jesus, o amigo fiel de todas as horas, que nunca perde a esperança de um dia possa ascender ao reino da paz e do amor inalteráveis. Albino Teixeira, muita paz a todos, que Jesus os abençoe, que Dr. Eurípides Bassanufo possa continuar conduzindo essa casa tão maravilhosamente e cuidando de cada trabalhador daqui e a cada pessoa que vem aqui. Muito obrigado, gente.